Bom dia a todos. Declara aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Ministros pares consulta o Tribunal por completo evidente com o doutor procurador a respeito da ata da sessão anterior. Se posso considerá-la aprovada. Se há necessidade da leitura ou alguma retificação. Nada manifestado, interpreto como aprovado então. Há um pedido de preferência com sustentação oral do Dr. André Luiz Andrade Posetti. É exatamente o número 4, processo 4135/2012. Vossa Excelência havia comunicado a respeito do adiamento para a próxima sessão, né? Exato, confirma que está adiado para a próxima sessão o Dr. Paulo César Zamatax, e o relator adiou para a próxima sessão. É amanhã? Então é amanhã a próxima sessão. Mais pedido? Não? Só isso? Então, ordinariedade da pauta. Processo número 774827. Da relatoria. E um pedido de vista. Relator Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Há um pedido de vista do Dr. Pedro Francisco da Silva. É o recurso eleitoral, investigação judicial, abuso do poder econômico, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrente também coligação, ação e desenvolvimento e Andréa Mônica Brites, recorrido Juarez Alves Costa, Almeri Carlos Bamp, coligação todos por Sinop. Ao parecer, para que nós nos recordemos, para afastar a preliminar e no mérito prover o recurso, reformando-se a sentença e condenando os recorridos às sanções de multa, declaração de ineligibilidade e cassação de registro de diploma, bem como afastando a penalidade processual aplicada por litigância de má-fé. O relator aqui no resumo, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, votou dando parcial provimento ao recurso para tão somente afastar da sentença a condenação ao pagamento de multa imposta à advogada Andréa Mônica Brites, também recorrente, mantendo-se no mais os termos da sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento de multa imposta à coligação recorrente. Assim, então, esclarecido e situado, eu passo a palavra ao doutor primeiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva. Muito obrigado. Bom dia a todos, eminentes pares. Pede vista dos autos do presente recurso eleitoral, interposto contra a sentença de improcedência de ação de investigação judicial eleitoral, para melhor exame das provas regularmente produzidas na instrução do feito. Desse modo, passo diretamente à análise das provas contidas nos autos, discorrendo em seguida sobre a valoração das mesmas nos termos da legislação de regência, a fim de verificar se os objetivos pretendidos pela parte autora em sua petição inicial foram alcançados ou não. As folhas 29 a 53 dos autos constam fotografias de diversos veículos abastecendo no posto Auto Center Cidade, no município de Sinop, no período da campanha eleitoral de 2008. Os automóveis e motocicletas contêm vários adesivos de diversos candidatos a vereador e também adesivos do candidato ora recorrido Juarez Alves da Costa. As testemunhas ouvidas nos autos referidas a seguir confirmam que os abastecimentos eram realizados mediante a entrega de vales combustível. Observo que ambas as partes, recorrente e recorrida, não questionam a ocorrência desses fatos, restando incontroverso que diversos veículos contendo adesivos com o nome do candidato Juarez Costa foram abastecidos no posto Auto Center Cidade, localizado na cidade de Sinop, mediante utilização de vales combustível fornecidos pela empresa ADM Comércio Limitada. Também há nos autos exemplares de vales combustível, CDs de vídeos com filmagens semelhantes àquelas das fotografias encartadas, recibos eleitorais e nota fiscal da doação de 20 mil litros de combustível realizada pela empresa ADM Comércio Limitada à campanha do recorrido Juarez Alves da Costa. Consta também a oitiva de 11 testemunhas em juízo sob o crivo do contraditório,
E, finalmente, laudo pericial judicial elaborado por perito contador, indicado pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral. Eis em síntese o arcabouço probatório produzido na relação processual que ora se apresenta. Anoto que documentos juntados após o término da instrução processual, assim como argumentos deduzidos posteriormente, não podem ser considerados neste julgamento, ainda que eles tenham sido considerados ou referidos em algumas das decisões anuladas constantes dos autos, porque ao juiz compete decidir a lide nos limites em que ela foi proposta, nos termos do artigo 128 do Código de Processo Civil. Relembro que a recorrente imputou aos recorridos a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico e político, conforme legislação eleitoral e a Lei Complementar número 64/90. De início, deixo de emprestar qualquer força probatória para fins de comprovação da alegação de compra de voto ou abuso de poder econômico à trucagem montada pela parte recorrente, que foi vista por todos em vídeo exibido neste plenário, consistente no ensaio e posterior abastecimento com vale combustível. É bem verdade que, tecnicamente, tal prova não é ilícita, ao contrário do que afirmou o juiz sentenciante, porque foi regularmente produzida, juntada aos autos e por isso deve ser analisada e valorada. A questão, contudo, é que tal filmagem rigorosamente nada comprova em termos de ilícito eleitoral. Primeiro, pela própria teratologia da cena, uma armação grotesca que, a bem dizer, só veio trazer mais dúvidas quanto à veracidade das alegações da recorrente. Em segundo lugar, porque, como dito acima, em nenhum momento houve dúvida quanto à ocorrência fática dos abastecimentos mediante vales combustível da campanha do recorrido. O que se discute é que se tais abastecimentos são frutos de compra de voto e abuso do poder econômico. No contexto dos autos, não é possível entender o que realmente pretendeu provar a parte recorrente com aquela encenação. Custa-me acreditar que seus idealizadores cogitavam seriamente que o judiciário fosse capaz de atribuir-lhe algum valor probante. Colocadas tais premissas, cabe ao julgador a tarefa de proceder à subsunção dos fatos constantes dos autos às normas legais indicadas como violadas, para captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. As fotografias e vídeos demonstram apenas e tão somente que os veículos eram abastecidos mediante a entrega dos vales combustível, mas não há uma única prova visual da efetiva compra ou barganha do voto daqueles motoristas em troca do recebimento do vale. O que chama a atenção nesses autos, mais do que tudo, é que a parte recorrente não trouxe como testemunha nenhum daqueles motoristas que aparecem nas fotos ou nos vídeos abastecendo os seus veículos. Ora, se todos aqueles eleitores foram cooptados pelo recorrido, por que razão não há um único depoimento de qualquer deles no sentido da captação ilícita de sufrágio? As duas únicas testemunhas que disseram ter sofrido tentativa de compra de seus votos não são motoristas que aparecem nas fotos ou nos vídeos. São, na verdade, empregados do posto Auto Center Cidade. Ainda assim, analisando o conteúdo de seus depoimentos, defronta-se com uma fragilidade impressionante. Divaldo Rodrigues da Silva afirmou em juízo, entre aspas, que trabalha no Auto Posto Cidade, que tem carro, mas não chegou a adesivar com propaganda de candidatos. Porém, lhe foi pedido voto para o 15. Agora não sabe dizer quem fez tal pedido, mas nessa ocasião recebeu um vale combustível da ADM, sendo que a quantidade era de 10 litros de combustível e só recebeu uma vez o vale combustível. Esclarece que se sentiu comprometido e acabou votando nos candidatos do 15, que o depoente confirma que recebeu a oferta de 10 litros de combustível para votar no candidato do 15, momento em que lhe foi exibido um vale combustível da ADM, correspondente a 10 litros, e pegou esse vale, só que não saberia identificar quem lhe fez essa oferta que foi aceita.
que essa pessoa era para o depoente desconhecida, que tal pessoa tinha nas mãos mais vales combustível, que não sabe dizer a data em que isso aconteceu. O depoente não sabe nem dia, nem mês em que houve essa proposta aceita. Fecho aspas. Como se observa, o referido testemunho se mostra inconclusivo, permeado de dúvidas, longe de se caracterizar uma prova robusta de captação ilícita de sufrágio. Por seu turno, Gilson de Campo Marques afirmou, entre aspas, trabalha no Alto Posto Cidade desde maio de 2008, que o depoente não é dono nem de carro nem de motocicleta, que o depoente certa vez chegou a receber de um pessoal ligado à candidatura do Juarez Costa um vale combustível de 10 litros e a pessoa que passou não chegou a pedir diretamente voto para o candidato, mas indiretamente acaba pedindo porque dizia, entre aspas, lembre-se da gente. E para um bom entendedor, duas palavras bastam. Isto é, estavam pedindo voto para o candidato, e no caso era para o Juarez, que quando recebeu esse vale de 10 litros foi de pessoas que foram ao posto dirigindo um Palio e esse veículo estava adesivado com propaganda do candidato Juarez, que o depoente não sabe quem lhe deu o vale de 10 litros, como também não sabe a data e nem o mês, mas foi dentro da campanha eleitoral que os carros que iam abastecer lá no posto, adesivados, continham propaganda destacadamente maior dos candidatos a vereador. Só que também na propaganda do vereador havia o número do candidato da majoritária e até o nome dele, só que em tamanho de letras menores. Fecho aspas. De novo, uma testemunha não muito convicta de suas afirmações, o que faz com que declarações sejam acolhidas com ressalvas, especialmente em processo eleitoral, onde as afirmações podem estar contaminadas por impressões de preferência ou antipatia pelos candidatos que protagonizam os embates eleitorais. Há também nos autos laudo de perícia contábil elaborado pelo Serventuário da Justiça e contador do juízo, senhor Jair Silveira dos Santos. Observe-se que a determinação de realização de prova pericial se deu em audiência pelo juiz eleitoral. O laudo encontra-se às folhas 1044 e 1053 e sua conclusão é a seguinte, entre aspas, concluímos que os vales combustíveis utilizados pelo investigado pertenciam aos lotes recebidos em doação ou adquiridos por este, bem como que se tais vales foram repassados aos candidatos a vereador daquela coligação. Saliente-se, como bem afirmado pelo ilustre relator, que a indigitada doação de 20 mil litros de gasolina à campanha do recorrido foi devidamente contabilizada na prestação de contas de campanha, conforme se observa as folhas 298 e 301. Relembro que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido da necessidade de prova incontroversa da compra de votos ou do abuso do poder econômico. Contudo, no presente caso, as provas existentes nos autos não levam a uma conclusão segura de conduta ilícita eleitoral por parte dos recorridos. Daí que o diploma do candidato eleito não pode ser abalado por uma tese que não se revelou sólida, porque não foi comprovada durante a instrução processual por provas idôneas. Não nego a existência de indícios de irregularidades em decorrência da utilização dos vales combustível emitidos pela empresa ADM Comércio Limitada. Contudo, o julgador não pode decidir com base em indícios e suposições, mas deve se apegar às provas dos autos para exercer o seu livre convencimento motivado. Nessa linha de reflexão, penso que a instrução probatória se mostrou equivocada diante das alegações deduzidas. As provas produzidas concentraram-se erroneamente no que poderia ser o exaurimento da suposta compra de votos, ou seja, no ato de abastecimento mediante o uso dos vales combustível. Se houve a captação ilícita de sufrágio ou abuso do poder econômico, e que entendo não comprovados, a instrução deveria aprofundar as circunstâncias de emissão dos vales pela empresa ADM Comércio Limitada, doadora da campanha dos recorridos, esclarecendo as relações entre aquela empresa e o governo do estado do Mato Grosso, assim como os reais motivos da doação efetivada.
Ocorre que a questão jurídica acabou por resvalar para uma guerra de imagens e vídeos que pouco dizem sobre os fatos, acompanhados de alegações despropositadas de ambas as partes. Havia tanto a ser investigado, mas os autos parecem mais uma panfletagem do que uma relação jurídico-processual séria, da qual poder-se-ia extrair as consequências jurídicas requeridas pela parte autora em sua petição inicial. Por todo o exposto, acompanho o voto do ilustre relator para dar parcial provimento ao recurso eleitoral, apenas para afastar a multa imposta à advogada doutora Andréia Mônica Brits, por litigância de má-fé, mediante a mesma fundamentação adotada, mantendo os demais termos da sentença de improcedência da investigação judicial eleitoral em análise. É como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Doutor André Luiz Andrade Pozzetti, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, antes de proferir o voto, gostaria de fazer algumas considerações. Para formar o meu convencimento sobre o caso, analisei atentamente os votos do relator, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, das sustentações orais dos advogados que se pronunciaram neste pleno e agora do voto vista ofertado pelo Dr. Pedro Francisco, bem como imagens observadas nos vídeos expostos na sessão anterior. De antemão, é preciso ressaltar que se torna bastante árduo o trabalho desse tribunal diante de casos dessa natureza. De um lado, a disputa eleitoral entre adversários, muitas vezes com alguns excessos à busca da vitória, e de outro, o eleitorado, a democracia, o valor da vontade do povo traduzida nas urnas. Quanto à nulidade dos documentos e reproduções cinematográficas e fotografias e depoimentos de testemunhas deles originados, tenho que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar a alegada conduta por parte do recorrido. As filmagens que fizeram parte da apreciação do juiz Acó, a meu ver, não oferecem segurança suficiente para fins de convencerem da conduta em tese praticada pelo recorrido. Se as fotografias colacionadas pela coligação recorrente advêm daquelas imagens, por via de consequência, padecem do mesmo vício. As declarações das testemunhas de Valdo Rodrigues da Silva, as folhas 564 a 566, Gilson de Campos Marques, folhas 569 a 571, frentista do Alto Poço Cidade, onde ocorreram as gravações, também se reporta ao mesmo veículo que consta das filmagens, que supostamente parece ser da coligação adversária, ora recorrente. Por outro lado, também as afirmações formuladas pelas testemunhas Ataíde Tenório da Silva não podem ser valoradas com a devida integridade que requer esse tipo de prova, pois em juízo afirmou estar orientado a mentir para o Ministério Público Eleitoral, dizendo estar ali em troca de dar andamento no seu processo de aposentadoria, o que teria sido feito pelo Dr. Marco Aurélio, advogado da coligação recorrente. Quanto à autoria da compra de votos, além da insegurança dos depoentes na afirmação, a figura recorrente é sempre de um único veículo, um palio branco, que aparece com frequência nas gravações, o que torna frágil a produção de eventual prova nesse sentido. Os vales combustíveis da empresa ADM eram iguais aos usados por particulares, não se podendo garantir que os recebidos pela testemunha Dinaldo e Gilson pertencem realmente aos recorridos. Assim sendo, entendo que andou bem o juízo Acó ao decretar a nulidade de tais provas, pois na qualidade de julgador, em razão do princípio do livre convencimento motivado, deve formar sua convicção com liberdade, examinando livremente todo o conjunto probatório, dando prevalência àquelas que entender mais convincentes, demonstrando o vínculo lógico existente entre a sua conclusão e a apreciação jurídica dos elementos dos autos. Para tanto, os depoimentos testemunhais devem se mostrar seguros e consistentes,
da ocorrência de tais ilícitos, harmônico com as declarações que os eleitores prestaram quando da realização das gravações constantes das mídias, que instruíram a inicial, o que parece não ter ocorrido nesses autos. Verifiquei ainda que, realizada a perícia contábil mediante requerimento do Ministério Público de Piso, respondendo aos quesitos formulados pelo parquê, bem como pelas partes, apresentou a seguinte conclusão, aspas, desta forma, com base nas provas obtidas na apreensão efetuada, em conexão com o objeto definido e o objetivo almejado, concluímos que os vales combustíveis utilizados pelo investigado pertenciam aos lotes recebidos em doação ou adquiridos por estes, bem como que tais vales foram repassados aos candidatos a vereador daquela coligação. Fecha aspas. Se encontra-se as folhas 1052. Por sua vez, a utilização de abastecimento de veículos por meio de vale combustível constou da prestação de contas do recorrido, não restando comprovado que teriam sido entregues a eleitores em troca de votos, sendo relevante destacar que tais contas foram aprovadas por esse egrégio tribunal sob a relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, à época também corregedor desta casa. Com essas considerações, entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância e, consequentemente, estou acompanhando o voto do relator e do eminente primeiro vogal. É como voto, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, após analisar os autos do processo em referência, constatei que, em sua sentença, o juiz eleitoral declarou a nulidade e a inadmissibilidade ao processo das reproduções cinematográficas constantes do DVD 2, juntado à folha 62, e ainda das fotos originadas das cenas montadas e dos dois depoimentos das testemunhas, Divaldo Rodrigues da Silva e Gilson de Campos Marques. Na espécie, percebo que o assunto foi exaustivamente tratado pelo relator Samuel Franco da Lia Júnior, e para não ser repetitivo e não cansar os nobres pares, sem mais delongas, filia-me ao entendimento por ele esposado quanto ao acerto da sentença de primeiro grau, que decretou a nulidade das provas em questão. Por outro lado, um detalhe que me chamou a atenção foi justamente a iniciativa tomada pelos integrantes da coligação Hora Recorrente, no sentido de investigar diretamente a suposta compra de votos com combustível, o que acabou por acarretar a decretação da nulidade das provas por ela produzidas, eis que a parcialidade na condução da apuração restou comprometida e, por consequência, também a sua confiabilidade. Se de outra forma a coligação recorrente houvesse procurado as autoridades judiciárias autorizadas a realizar as investigações, o resultado final poderia ser outro, caso efetivamente a coligação recorrida estivesse praticando o ato, o ilícito eleitoral denunciado. Outra sorte não teve a prova consistente no depoimento do senhor Ataíde Tenório da Silva, o qual não ratificou em juízo as afirmações prestadas perante a ilustre promotoria eleitoral. Perante a promotoria eleitoral, o senhor Ataíde Tenório da Silva, dentre outros assuntos, salientou que no período eleitoral, a candidata ao cargo de vereador, conhecida como professora Leozenir, disse pessoalmente que lhe daria combustível se ele se comprometesse a votar nela e em Juarez Costa para prefeito. Tendo mesmo aceito a proposta, entretanto, nunca lhe foram entregues vários combustíveis. Disse ainda que quem adesivasse carro receberia 10 litros de gasolina por semana, enquanto quem adesivava moto recebia 5 litros, conforme consta do seu depoimento juntado aos autos. Todavia, o depoimento do senhor Ataíde Tenório da Silva perdeu credibilidade, porquanto em juízo ele não sustentou as alegações realizadas perante a Promotoria de Justiça Eleitoral, afirmando que as afirmações haviam sido feitas sob orientação do advogado da coligação recorrente, Dr. Marco Aurélio, e que tais declarações não eram exatamente aquilo que ocorreu. Afirmou ainda que tinha interesse na solução de um processo de aposentadoria que foi colocado na mão da candidata Neiva do Alvorada, que, por sua vez, tinha contato com o advogado Dr. Marco Aurélio. Assinalou que nunca tinha presenciado o candidato Juarez Costa e candidatos a vereador dando combustíveis para as pessoas que adesivassem seus veículos, bem como que foi levado à sede do Ministério Público Eleitoral para prestar depoimento pelo advogado Dr. Marco Aurélio. E, como já disse, acabou falando coisas orientado que estava e que não refletia toda a verdade. Além do mais, é mister registrar que no depoimento prestado perante a Promotoria da Justiça Eleitoral,
A testemunha foi acompanhada pelo Dr. Marco Aurélio, que inclusive assinou o termo de declarações de folhas 506 e 507, juntamente com a testemunha. As demais testemunhas ouvidas em juízo também foram vagas em suas afirmações, não sabendo precisar datas ou pessoas, de modo que não contribuíram para confirmar as alegações da coligação recorrente, mas, ao contrário, geraram mais desconfianças quanto à segurança das informações prestadas, onde aqui eu transcrevo parte aqui do testemunho de Valdo Rodrigues da Silva, onde ele afirmou que abre aspas, que o depoente tem carro, mas não chegou a adesivar com propaganda de candidatos, porém, lhe foi pedido voto para o 15. Agora não sabe dizer quem lhe fez tal pedido. Salientou ainda que confirma que recebeu a oferta de 10 litros de combustível para votar no candidato do 15, momento em que lhe foi exibido o vale combustível da ADM, correspondente a 10 litros, e pegou esse vale, só que não saberia identificar quem lhe fez essa proposta, que foi aceita. Que essa pessoa era para o depoente desconhecida, que tal pessoa tinha nas mãos mais vales combustíveis, que não sabe dizer a data que isso aconteceu, e o depoente também não sabe nem o dia, nem o mês em que houve essa proposta aceita. Fecho aspas. Com a testemunha Gilson de Campos Marques não foi diferente, tendo esta assinalado que, abre aspas, pelo que se recorda, quando recebeu esse vale de 10 litros, foi de pessoas que foram ao posto dirigindo um Palio. E esse veículo estava adesivado com propaganda do candidato Juarez. Não sabe dizer agora qual seria a cor do Palio. Fecho aspas. Disse também não saber dizer se no carro Palio tinha propaganda de vereador. O depoente não sabe quem lhe deu o vale de 10 litros, como também não sabe a data, nem o mês, mas foi dentro da campanha eleitoral. De fato, para a configuração da infração prevista no artigo 41A da Lei 9.504/97, é necessária a existência de um conjunto probatório robusto, demonstrando efetivamente, sem laivo de dúvidas, a prática delituosa da captação ilícita de sufrágio. Em caso, não foi isso que aconteceu nos presentes autos, haja visto que o caderno probatório é falho, deixando mais dúvidas que certezas em que os manuseia. Seria leviano aceitar a tese do recorrente para a aplicação das penalidades do artigo 41A, sem a existência de um lastro probatório suficiente para embasar tal decisão, tendo em vista as severas sanções a serem aplicadas ao representado. Logo, diante da inexistência de provas robustas e incontestes, não há como se aplicar as sanções do artigo 41A da Lei 9.504/97, com a decretação da perda do mandato eletivo do representado, como pretendem os recorrentes. Aqui eu trago também duas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral acerca da matéria. De igual modo, também não vislumbrei a comprovação da existência de suposto abuso de poder econômico, tendo do outro magistrado de primeira instância assinalado que, abre aspas, o laudo pericial elaborado pelo perito contador Jair Silveira dos Santos, juntado em 28 de novembro de 2008, é claro e preciso ao responder os quesitos das partes do Ministério Público Eleitoral, afirmando e comprovando que não houve irregularidade alguma na doação dos vales combustível pela empresa privada ADM aos candidatos réus, tampouco no uso desses tickets pelos candidatos correligionários e cabos eleitorais da coligação ré durante o processo da campanha eleitoral. Quanto à indigitada alegação de que foram usados tickets pertencentes ao poder público, no caso ao Poder Legislativo Estadual, está devidamente comprovada a irregularidade de destino dos vales combustível da empresa ADM, contendo a sigla ASSL, embora erroneamente desprezado pelo juiz eleitoral à época, em não observar as regras dos incisos 6 a 8 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, pois essa situação fática e jurídica foi devidamente informada e esclarecida em 29 de setembro de 2008, reiterado em 11 de dezembro de 2008 pela empresa ADM, Comércio Distribuidor de Combustível Limitada, onde ficou assentado pelo seu sócio Edésio Correia, que, a empresa ADM mantém em seu cofre esses combustíveis já prontos para consumos diversos, conforme explicitado no ofício ADM 259/2008, datado de 23 de outubro de 2005, e 2, a empresa mantém parte desses vale combustível com a sigla ASSL, que significa Administração, Suporte Social e Logístico, sendo que esses valores são doados para sindicatos, igrejas, associações, equipes de futebol amador e demais entidades filantrópicas ou até para a campanha eleitoral, desde que na condição de doação, bem como para o seu próprio uso interno, caso seja necessário. E número 3, concluindo aqui a parte da sentença, os vales combustíveis com a referida sigla são de utilização conforme a ser mencionados,
não sendo objeto de comercialização com a iniciativa privada ou pública. Fecho aspas. Em face disso, acompanho o voto do eminente relator para dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa aplicada à advogada Andréa Mônica Brites, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu voto de acordo com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, tudo que poderia ser mencionado com relação aos fatos já foi amplamente divulgado pelos votos antecedentes, restando unicamente também mencionar que tudo ficou na seara dos indícios, que justifica a abertura da investigação judicial eleitoral, sim, justifica, mas não houve progresso quanto à efetiva comprovação da irregularidade eleitoral, razão pela qual eu também acompanho o ilustre relator, como eu estou votando. Então, o julgamento está concluído e, pelo que consta dos meus registros, o tribunal, por unanimidade, afastou os preliminares e desproveu integralmente os recursos do Ministério Público Eleitoral e da coligação Ação e Desenvolvimento, e proveu parcialmente o recurso de Andréa Mônica Brites apenas para excluir a condenação ao pagamento de multa imposta na sentença recorrida. A decisão é em parte com o parecer. Esse é o resultado final. Número 2 da pauta, o processo 779, está aguardando o pedido de vista, está adiado o julgamento, doutor Sebastião Almeida, né? Está adiado o julgamento pedido do quinto vogal. Terceiro da pauta, doutor Luiz Andrade Posetti, o processo número 50287-2010, prestação de contas, eleições 2010, requerente Enésio Jesus Bispo, na época candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Parecer pela desaprovação das contas, a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de prestação de contas do candidato Enésio de Jesus Bispo, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PCdoB nas eleições gerais de 2010, apresentadas em 2/11, portanto, tempestivamente, conforme a legislação. Em relatório conclusivo, a CCIA apontou a ausência de extrato bancário e afirmou que a ausência do extrato eletrônico comprova que não houve movimentação financeira durante o pleito, opinando assim pela aprovação com ressalvas. Intimado, o requerente quedou-se silente e, em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas em mesa. É o sucinto relatório, senhor presidente. Colhe parecer oral? Mantenha o parecer. Ratificado o escrito, retorno a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas cujo candidato protocolizou a desistência da candidatura em 16 de agosto de 2010, conforme documento acostado às folhas 17. Verifico, portanto, que a ausência de extratos bancários e do extrato eletrônico, justificadas pela ausência da arrecadação de recursos e pela não movimentação financeira, além da não utilização dos recibos eleitorais, corroboram essa situação. Dessa maneira, não há que se falar em omissão de recursos quando o requerente comprovadamente desistiu da sua candidatura, ou seja, não fez campanha, tampouco efetuou gastos. Assim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que, por se tratar de irregularidades formais, não geram desaprovação das contas, mas sim a aprovação com ressalvas. E dessa forma, com fulcro no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato Enésio de Jesus Bispo, referente às eleições de 2010. Como voto, senhor presidente? Aprovação com ressalvas, o voto do relator, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mezento, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Com relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Acompanhe Excelência? seu relator.
O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator. O parecer pela desaprovação das contas. Relatoria do excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva. O quinto da pauta, o processo 48.43.47. Prestação de contas do Comitê Financeiro do PPS, eleições 2010. João Batista de Oliveira, presidente regional do PPS, como requerente. Parecer pela desaprovação das contas. Foi o parecer. Palavra com o eminente relator. Trata-se de prestação de contas do candidato do Comitê Financeiro Único do Partido Popular Socialista referente às eleições 2010, nos termos da legislação apresentada pelo senhor João Batista de Oliveira, administrador financeiro do comitê. Consta dos autos relatório preliminar para expedição de diligências emitido pela CCIA, onde são apontadas 4 inconsistências a ser sanadas pelo comitê financeiro. Inicialmente, intimado pessoalmente acerca do relatório, o requerente quedou-se silente. Relatório conclusivo deste tribunal, mantendo as irregularidades apontadas, opinando pela desaprovação das contas do comitê. Novamente intimado, desta feita sobre o relatório conclusivo, o requerente, uma vez mais, restou inerte. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas é o relatório. Mantido escrito. Mantenha o parecer, excelência. Mantido escrito. Com a palavra, excelência. Meu voto está disponível a vossas excelências. Aqui é um caso em que foram apontadas 4 irregularidades, inconsistências. Em 2 oportunidades, o interessado intimado não se manifestou. Portanto, ficaram mantidas as mesmas irregularidades. E a conclusão do meu voto, acompanhando os pareceres técnico e ministerial, é pela desaprovação da prestação de contas do Comitê Financeiro do PPS referente às eleições de 2010, determinando, nos termos do parágrafo único do artigo 25 das Leis das Eleições, a perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário no próximo ano, pelo prazo de 4 meses, tendo em vista a natureza das irregularidades detectadas, determinando seja comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral, assim como ao Diretório Nacional do PPS, do inteiro teor desta decisão. É como voto, senhor presidente. Doutor André Puzzetti, como vota vossa excelência? Eu vou acompanhar na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Doutor Francisco Ferreira Mendes Neto. De acordo com o relator. Senador Gerson Paes, como vota vossa excelência? Acompanho o relator. Doutor Sebastião Rodomeira, como vota vossa excelência? Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator. O parecer é pela desaprovação das contas. Também do excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva. O sexto da pauta, o processo 44.97.96, prestação de contas de candidato, eleições 2010, cargo deputado estadual, requerente Ayrton Luiz Franchini. Parecer é pela desaprovação das contas, com a palavra o eminente relator. Prestação de contas do candidato Ayrton Luiz Franchini, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PP nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou as prestações de contas no dia 29 de outubro de 2010, portanto, tempestivamente nos termos da legislação pertinente. Relatório preliminar deste tribunal está nos autos. O requerente manifestou-se, onde apresentou esclarecimentos e juntou novos documentos. O relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, devidamente intimado, o requerente novamente juntou documentos para sanar as irregularidades apontadas e, finalmente, o relatório conclusivo final do CCIA pela aprovação com ressalva. Contudo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, nos autos opina pela desaprovação das contas do requerente pelos seguintes argumentos. Primeiro, a apresentação extemporânea de recibos e termos de cessão de veículos referentes a doações estimáveis em dinheiro. Segundo, termos de doação estimáveis em dinheiro firmado por pessoas físicas referentes a serviços prestados por pessoa jurídica. Terceiro, documentos de veículos a indicar como proprietário pessoa diversa do apontado no recibo eleitoral e no termo de cessão em doações estimáveis em dinheiro.
Devidamente intimado do parecer ministerial, o candidato manifestou-se nos autos, onde alegou que todas as situações irregulares apontadas foram sanadas nas prestações de contas retificadoras, o que inclusive ensejou o parecer técnico da CCIA pela aprovação com ressalva. É o relatório. Outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. No caso presente, observa-se que há pequenas inconsistências na prestação de contas do candidato, mas que data vênia não podem ensejar a reprovação das mesmas. Um olhar acurado revela que se trata de falhas no preenchimento e indicação de documentos, que nada tem a ver com a ordem dos recursos, que nada tem a ver com a origem dos recursos e legalidade da despesa de campanha, como vou explicar na sequência. Em primeiro lugar, é possível, embora não recomendável, que o requerente apresente recibos eleitorais e termos de cessão de uso após ser notificado para fazê-lo, ainda que inicialmente tenham indicados os recibos como não utilizados. Na sistemática da resolução do TSE que cuida da matéria, o candidato é intimado exatamente para corrigir os dados e apresentar os documentos faltantes, podendo inclusive alterar peças, como expressamente previsto no parágrafo 1º do artigo 35 da resolução. No caso em comento, o requerente apresentou corretamente os recibos e termos de cessão, referentes a doações estimáveis em dinheiro de uso de veículo, bem como de serviço de cabo eleitoral. A impropriedade foi regularizada. Eu trago aqui alguns julgados admitindo essa possibilidade. Quanto aos documentos, percebe-se facilmente que o requerente cometeu um equívoco simplório. Ao invés de emitir recibos em nome de pessoa jurídica, Brilhante Indústria e Comércio Limitada, que efetuou doação de recursos estimáveis em dinheiro, custeio de veículos utilizados na campanha, o candidato trouxe aos autos notas fiscais emitidas pelo próprio doador, pessoa jurídica. Posteriormente, os recibos foram emitidos em nome do doador, corrigindo a falha. Quanto ao termo de doação, mais uma vez o requerente cometeu erro rudimentar, mas que foi posteriormente sanado. A pessoa física Gilmar Santana efetuou doação estimável em dinheiro de serviço de motorista para a campanha, com a emissão do competente recibo eleitoral e regular termo de doação. Ocorre que, inicialmente, havia o indigitado termo de doação emitido como o nome do empregador, pessoa jurídica, de Gilmar Santana, como se fosse ele empregador, o doador. Ora, quem se presta a ser motorista em campanha, doação perfeitamente lícita, deve figurar como o próprio doador do recibo estimável em dinheiro, serviços de motorista. Mas, como dito, a impropriedade foi sanada pelo candidato, ainda que somente depois do intimado do relatório conclusivo. Quanto à circunstância de existirem doações em que o suposto doador seja o proprietário do veículo cedido, mistério observar que, na verdade, o doador, Brilhante Indústria e Comércio Limitada, não efetuou cessão de uso dos referidos veículos, nem poderia fazê-lo. O proprietário da motocicleta Honda e do veículo Gol é o próprio candidato Ayrton Luiz Fantini. O que o doador cedeu foram valores para o custeio de tais veículos, o que também é perfeitamente lícito. Aliás, os termos de doação que constam nos autos são bastante claros no sentido de dizerem respeito a custeio de despesas dos dois veículos citados e não cessão de uso dos mesmos. Com essas considerações, em harmonia com o parecer técnico, mas em dissonância com o parecer ministerial, com base na legislação pertinente, aprovo com ressalva a prestação de contas do candidato Ayrton Luiz Fantini, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. Vota doutor André Luiz Andrade Posetti. Estou de acordo com o relator, senhor. Doutor Francisco Mendes Neto, como vota? De acordo com o relator. Senador Gerson Ferreira Paz, como vota? Sebastião Arruda, como vota? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator e o parecer pela desaprovação das contas. Sétimo da pauta, processo 68779. Trata-se de agravo regimental em perda de cargo eletivo por desfiliação partidária Cuiabá. Agravante Neviton Fagundes Moraes, também agravante Antônio César da Silva.
agravo regimental, relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Sebastião Ruda Almeida, quem passa a palavra. Só um minuto, senhor presidente. Só estou liberando o voto aqui. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental oposto contra a decisão deste relator, onde eu indeferi a intimação nesses autos, nessa ação de perda de cargo eletivo, que é movido contra Neviton Fagundes Moraes e Antônio César da Silva, eu indeferi o pedido de intimação das testemunhas Francisco Belo Galindo e Júlio Pinheiro, para que estes marcassem data e horário para serem ouvidos nessa demanda judicial ante a suposta prerrogativa de foro. O agravo ataca ainda a decisão quanto à negativa de acréscimo de 2 testemunhas já no rol apresentado anteriormente na peça contestatória. Alegam os agravantes que tal decisão enseja cerceamento de defesa, na medida que impõe à parte a obrigação de apresentar em juízo as mencionadas testemunhas. Alegam que não possuem condições de apresentá-los sem a devida intimação para que compareçam em audiência para prestarem seus depoimentos. E no que tange ao segundo ponto, alegam que devido a fatos novos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral, foi inserido na lide como litisconsorte ativo, fatos estes que eram desconhecidos da defesa, fez-se necessário o pedido de novas testemunhas. Requerem preliminarmente a suspensão da oitiva das testemunhas até decisão deste agravo. E no mérito, requer a revogação da decisão para determinar então a intimação daquelas pessoas, bem como o acréscimo das demais indicadas como no rol testemunhal. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, eu trago aqui uma prejudicial de não conhecimento recursal, pedindo licença aos ilustres membros para destacar que esse procedimento, essa ação de perda de cargo eletivo, ela é regida pela Resolução 22.610/2007, onde, no seu artigo 11 da resolução, textualmente se diz que são irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator, ou quais poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no artigo 121, parágrafo 4º da Constituição da República. E a razão disso, senhor presidente, nada mais é do que essa própria resolução estabelece um rito abreviadíssimo, curto, de apenas 60 dias para essa demanda ser processada e trazida a julgamento. Ocorre que este tribunal, em situações anteriores, inclusive dentro dessa mesma ação, dessa mesma demanda eleitoral, tem conhecido de agravos contra decisões interlocutórias manejadas dentro do processo. Por se tratar, então, de regra específica e por causa já de eventual prejuízo na tramitação de futuras demandas judiciais eleitorais, é que eu estou trazendo a matéria, alertando dessa disposição específica da Resolução 22.610/2007. Então, senhor presidente, com base nesses argumentos e também já de posições do TSE, eu estou votando pelo não conhecimento desse agravo regimental.
como eu estou votando, senhor presidente. Essa prejudicial meritória. Posta como prejudicial pelo gabinete relator, como vota o doutor Pedro Francisco da Silva? O André Posetti, como vota? Senhor presidente, eu vou acompanhar o entendimento do relator nesse caso. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Também como de vota? acordo com o relator, presidente. Embaixador Gerson Paes. Voto com o relator. Pois é. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a prejudicial pelo não conhecimento recursal nos termos do voto do relator. Judicial, tem mais alguma? Então, encerradas as judiciais, nós temos que passar para as administrativas, né? Primeiro que nós temos aqui, deixa eu achar a ordem aqui. Bom, nós temos aqui o regimento interno, o processo número 1365, proposta de alterações que foram feitas a partir do dia 29 de maio deste ano. O excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva, juiz membro desse tribunal, categoria de juiz federal, nos expôs que a alteração da redação da minuta do novo agravo regimental, do regimento interno, perdão, desse tribunal, é discutida por meio do processo administrativo 1365/2007. Diferentemente mais das demais propostas de alteração que foram apresentadas e votadas naquela sessão plenária, a referida proposição, no meu sentido, representa uma alteração bastante significativa. Estou trocando um pouco do voto que foi já liberado para os colegas, bastante significativa na estrutura e organização do tribunal. Resumidamente, desobriga a acumulação dos cargos de membro efetivo da categoria de desembargador como vice-presidente e corregedor. Pela possível existência de impactos orçamentários e administrativos, caso de aceite da referida proposição pelo tribunal, adiou-se a apreciação da proposta, juntando-se fundamentos que permitissem a deliberação maior segurança. Melhor visualização, analisa os eventuais impactos de forma segmentada a seguir relatado. Competências adicionais. Além das competências comuns aos membros do Tribunal Pleno, o vice-presidente teria atribuições complementares, tais como substituir o presidente, artigo 14.1, relatar recursos contra as decisões administrativas do presidente, autorizar o pagamento de diárias e demais verbas extraordinárias ao presidente, 23, e exercer demais atribuições previstas em leis, resoluções e nesse regimento, artigo 20, inciso 3. Ademais, é exemplo do que ocorre em outros tribunais eleitorais, inclusive aqueles citados no voto proposta do eminente membro, a questão, o cargo de vice-presidente, quando não for exercido cumulativamente com o corregedor, possui algumas competências adicionais, como exemplificado no quadro abaixo. Relatar incidentes de exceção, de suspeição ou de impedimentos do presidente, mencionei qual previsão tem nos tribunais que estão adotando, exercer juízo de admissibilidade quanto aos recursos especiais, presidir comissão apuradora do tribunal, presidir comissões de concurso, presidir comissões de regimento interno, auxiliar a administração do tribunal, orientar e inspecionar serviços de biblioteca do tribunal, dirigir e orientar publicações de cargo do tribunal. Desse modo, no caso aceita a proposta, deveríamos rever a competência do vice-presidente, inclusive acerca da possibilidade de ter sob sua subordinação unidades administrativas diversas da Secretaria do Tribunal, como a ouvidoria, a escola judiciária, a coordenadoria e controle interno. Quanto à estrutura pessoal, as atribuições adicionais em relação aos demais membros efetivos implicariam a necessidade do deslocamento de gratificações atualmente vinculadas às outras unidades administrativas, da relocação de pessoal para auxiliar no desenvolvimento eficaz das atividades adicionais. Vale ressaltar que, na forma como se encontra a proposta do regimento interno, essas competências estão divididas entre o presidente e o corregedor regional eleitoral, que possui estrutura administrativa de pessoal adequada à exigência do serviço que lhe é atribuída. Quanto à estrutura física, haveria questões adicionais e, consequentemente, uma estrutura maior de pessoal, necessariamente na maior estrutura física, também com espaço maior em relação aos demais membros, o que somente seria possível entre os exercícios de 2013 e 2014, conforme o cronograma de reforma do prédio sede, além da necessidade de aditivo ao contrato de número 46 de 2011, uma vez que esse ambiente não possui previsão de na avença inicial.
haveria a questão de móveis e equipamentos, haveria também a questão de veículo e motorista, conforme a resolução do CNJ 83 de 2009. E esse normativo prevê no seu artigo a destinação de veículo, enfim, atualmente, com a acumulação do cargo de vice-presidente e corregedor, possuímos 2 veículos Ford e um Toyota Corolla de uso compartilhado. Eu aqui, esse voto foi liberado, faltou um pouco, eu vou fazer oralmente. Esse aspecto aqui é um aspecto que, evidentemente, nós podemos resolvê-lo num tempo futuro que não é muito distante, não é realmente uma questão. A minha preocupação com relação... Nós já tivemos uma época em que havia divisão entre presidente, vice-presidente e corregedor. Eu tenho a seguinte previsão. Primeiro, devo deixar muito claro, no meu modo de ver, eu penso que a Justiça Eleitoral deveria realmente ser encaminhada integralmente para a Justiça Federal, em razão de inúmeros fundamentos que todos nós já sabemos. É da minha opinião. Não é isso que nós estamos tratando. Nós temos um seguinte problema. Corregedoria eleitoral implica necessariamente de acompanhamento diário dentro do tribunal, implica necessariamente viagens, deslocamento para correções, enfim, uma corregedoria como todos nós conhecemos dentro dos nossos tribunais. Eu tenho o seguinte receio que me é colocado. Encaminhar com maior competência, evidentemente, para membros do tribunal, caso da Justiça Federal, são juízes que possuem varas específicas de audiências diárias, com o trabalho diário típico de primeiro grau. Não tem a flexibilidade, a flexibilização que existe com relação às questões que são postas ao tribunal, aos desembargadores que têm essa flexibilidade de desenvolvimento, de encaminhamento. Por quê? Porque nós realmente não temos um trabalho, aquele trabalho de pedra bruta no começo lá da nossa vida, que é aquele trabalho diário. Nós temos observado, isso aí não é evidente nenhum demérito, são questões que eu devo trazer com a preocupação pela Justiça Eleitoral. Nós temos questões de substituições junto aos tribunais regionais federais, da levada dos nossos colegas de primeiro grau, da Justiça Federal de primeiro grau, para o Tribunal Regional Federal em Brasília, para ficarem lá, evidentemente, trabalhando com todo aquele acervo que todos nós temos. Então, tenho para mim que essa questão administrativa dos trabalhos de uma corregedoria não é exatamente tudo isso aqui é apenas expositivo, ele implica, sim, realmente numa dificuldade tremenda, de uma flexibilidade que você tem que ter nesse trabalho que, no caso, os membros de segundo grau possuem de uma forma mais comum, mais rotineira. Duas de primeiro grau, com as constantes, até certo ponto, convocações para o primeiro grau, implica muitas vezes em modificações. E penso que a corregedoria, em especial, ela é aquela que exige muito mais do membro para que se possa trabalhar, porque não adianta, é aquele trabalho de fronte mesmo, que ele tem que ficar trabalhando, que ele tem que ficar acompanhando, tem que ter flexibilidade para viajar, ele tem que acompanhar diariamente o tribunal nesse sentido, não só nos feitos, muitas vezes judiciais, mas nas questões que são da competência administrativa. Por isso, com o maior respeito, tenho para mim que, no momento, eu manteria a propositura da comissão, que foi composta pelo desembargador Márcio Vidal, pelo Dr. César Augusto Breas e pelo Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. É o que penso, evidentemente, subcensura dos colegas. Eu estou de acordo com toda a maioria. Lógico, não, absurdo, sem dúvida. Concordo aí com as ponderações de Vossa Excelência, só apenas um esclarecimento. A proposta que eu formulei, ela implicaria na possibilidade de eleição de qualquer membro, né? Vossa Excelência trouxe a sua preocupação mais voltada na eventualidade de um juiz federal exercer essa função, né? Aí apontando essa dificuldade da acúmulo de trabalho, das convocações. Mas aí eu quero esclarecer que, na verdade,
a proposta não se dirige exatamente a esse fim. Ela é a possibilidade de eleição de qualquer membro. Toda a razão. É que o que foi disponibilizado, ele teve uma pequena divergência, por isso que eu até expus. Então, quer dizer, qualquer membro poderá exercer essa função, inclusive os integrantes, os juristas, né, os juízes de direito e também o juiz federal, enfim, qualquer membro, inclusive o próprio desembargador, integrante da carreira da classe de desembargador, né? Então, assim, evidente, se Vossa Excelência permitir, apenas avançando um pouco mais na defesa, já que a proposta foi apresentada por mim, né? Eu fiz uma pesquisa nos tribunais regionais do país e nós temos 9 estados, né, no Brasil que já admitem essa possibilidade, né? E eu creio que a grande vantagem dessa situação é exatamente a possibilidade de compartilhar as atividades de administração do tribunal, da administração da justiça eleitoral com todos os demais membros. Quer dizer, em outras palavras, é a democratização interna do tribunal, né, permitindo que outros membros. Sobre essas dificuldades que Vossa Excelência apontou, de fato essa dificuldade será para todos, inclusive para o próprio desembargador que hoje exerce a presidência ou a corregedoria do tribunal. Eu já cumpri diversos mandatos como membro do TRE e no estado do Acre, que é uma experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar, onde o regimento interno prevê essa possibilidade, e eu cumpri um período, um mandato de corregedor também. Enfrentei todas essas dificuldades que Vossa Excelência apresenta, mas creio que conseguimos nos desincumbir de todas elas com imenso esforço, enfim. Aí nós poderíamos imaginar, mas o estado do Acre é um estado pequeno, com poucas subseções, mas nós temos situações, por exemplo, o estado da Bahia, já tivemos corregedores com outros membros, no Rio de Janeiro, o corregedor, juízes de direito como corregedores, né? Tocantins, aí tem algumas experiências com a Justiça Federal também exercendo. O que eu tenho observado é que todas essas questões, elas foram superadas a bom termo, né, com a participação dos juízes e com essa possibilidade de democratização interna da instituição e de compartilhar a responsabilidade pelo gerenciamento do processo eleitoral. Todos nós sabemos, sobretudo nas eleições gerais, o papel do corregedor é muito grande, né? É o relator originário das investigações judiciais, enfim. E esse compartilhamento de responsabilidade entre os membros, ela é salutar, né? E não há vedação nenhuma na Constituição. Então, sobre as questões apontadas de natureza material, que eu compreendo realmente que qualquer mudança que se faz, haverá uma implicação estrutural a ser adaptada. A única coisa que eu tenho a dizer é que nesses outros estados, onde já tivemos essas experiências, todas essas questões administrativas foram superadas, né? Eu penso, com todo respeito, que nós não podemos perder uma oportunidade de avançarmos no processo de democratização interna do tribunal, por uma questão tipo, porque falta um veículo, vamos ter que adquirir um veículo, porque falta adquirir imobiliários. São questões importantes, mas que poderão ser regularizadas a seu tempo. Até porque uma eventual mudança do regimento interno nessa direção hoje não será efetivada no dia seguinte, será respeitado o mandato do eminente desembargador Gerson, que está aqui exercendo essa função, que nós teremos um tempo aí para adaptação, né? E com possibilidade de superar essas questões administrativas que foram colocadas. Eu nem me preocupo com as questões administrativas, até Vossa Excelência já deixou isso bem claro, que essas questões podem ser mudanças de competências, alterações já estão até aqui indicadas, né? O que me preocupa, sim, é que
e o que eu tenho certeza é que qualquer um dos membros deste tribunal teria condição de exercer plenamente, com toda capacidade, com toda desenvoltura, uma função dessa natureza, né? Acho que exatamente, não sei que Vossa Excelência não defendeu isso absolutamente. Vossa Excelência, como sempre, conduz as coisas com muita clareza aqui. Não quero correr o risco de distorcer a posição aqui de Vossa Excelência. Mas tenho comigo isso, quer dizer, com todas as dificuldades que cada um de nós possui, quer dizer, os membros originários da classe de juiz de direito, o que nós poderíamos imaginar? Quer dizer, nenhuma dificuldade do próprio tribunal autorizar que esses juízes, Tribunal de Justiça, consciente da importância do papel que esse juiz de direito, membro do tribunal, está exercendo, nada impede que o tribunal possa colocá-lo naquele período à disposição exclusiva para exercer o seu cargo de corregedor do TRE. Quer dizer, é uma função importante, é um momento de fortalecimento da primeira instância, né? Quer dizer, temos agora, o tribunal poderia muito bem pensar assim, né? Quer dizer, temos agora um juiz de direito que foi escolhido pelos seus membros para exercer a função do corregedor, então vamos liberá-lo exclusivamente para que ele possa bem desempenhar as suas funções. É o mesmo que pode acontecer com os desembargadores, é o mesmo que pode acontecer com o juiz federal, né? Os advogados ficariam a seu critério, quer dizer, se quisessem participar. Evidente que se algum advogado se apresentar como candidato ou interessado e manifestar aos seus membros o interesse, é porque ele já tem a administração do seu tempo, já sabe que terá tempo suficiente para exercer essa função, consciente todos nós da grande responsabilidade que teremos quando estamos a exercer uma função, né? Afinal, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, eu penso que essas questões todas poderão ser superadas a seu tempo. Compreendo perfeitamente as dificuldades apontadas aqui pelo eminente presidente do nosso tribunal, que sempre tem uma postura muito sensata, correta, né, e respeitosa, mas também, com todo respeito, quero fazer essas ponderações de que nós não poderíamos perder, no meu ponto de vista, uma oportunidade de avançarmos nesse processo de renovação da forma de condução dos trabalhos dentro do tribunal, até porque não seremos o primeiro tribunal a fazer isso, já seríamos o 10º tribunal a fazer uma modificação dessa natureza. Não há nenhuma vedação constitucional, né? Hoje vivemos a necessidade de democratizar as relações, cada vez mais avançarmos nessa direção. Isso viria a bom tempo. Isso não significa nenhum demérito, evidente, aos eminentes desembargadores que aqui também exercem essas funções, até porque eles também poderão ser escolhidos. Não há proibição de nenhum membro se apresentar como candidato, né? Então, são essas as ponderações, senhor presidente, agradecendo aí a sua compreensão. Ouço os eminentes colegas, o desembargador Gerson, nós temos que definir isso. Também, com a devida vênia do entendimento de Sua Excelência, eu penso que nós devemos aproveitar essa oportunidade para fazer essa alteração regimental e possibilitar a participação de qualquer dos seus membros diante da corregedoria. Eu entendo as dificuldades apontadas por Vossa Excelência, mas lembro também que outrora nós já tivemos nesse mesmo tribunal a possibilidade, ou já tivemos o exercício de outros membros como corregedores. E evidentemente que num prédio muito menor, numa situação bem mais delicada, nós conseguimos flexibilizar e desenvolver esse trabalho. Eu acho que esse aspecto de democratização interna do tribunal é relevante e eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade para fazer essa alteração regimental, acolhendo a proposta do doutor Pedro Francisco. Respeito o entendimento de Vossa Excelência, né, consciente das dificuldades que poderão trazer, mas nós estamos num período de reforma, embora não esteja no projeto, mas eu acho que adaptações são possíveis de serem feitas. Por isso, eu acho que a proposta é viável, com todo respeito ao entendimento de Vossa Excelência. Perfeitamente, senhor. Doutor Sebastião Rodomilha, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a questão
realmente colocado aqui por Vossa Excelência, que me a ideia, a proposta é excelente de democratização. Eu também não vejo nenhum óbice para que se programe essa nova sistemática de distribuição dessas atribuições. Agora, aqui eu confesso que fico na dúvida, é porque como nós vamos programar essa transição, porque o presidente coloca aqui situações que fogem da nossa alçada como membros e que se atrelam diretamente à atribuição de presidente, essas questões de novas adaptações, de movimentação de pessoal, de possível aquisição de veículos. E parece que na proposta do Dr. Pedro não ficou nada estabelecido quando ou a partir de quando isso iria acontecer. A ideia seria, eu coloquei na minha proposta, a implementação se daria a partir da vacância do cargo ao final, respeitado o mandato atual. Não seria nenhuma mudança agora, né? Iríamos aguardar nesse período até o final do mandato que está sendo cumprido pelo desembargador Gerson. Teríamos aí administrativamente um tempo para superarmos essas questões administrativas. Essas questões de competência, elas poderiam, uma vez aprovadas hoje aqui a mudança, nós poderíamos até a próxima sessão fazermos pequenos esses ajustes que já estão até indicados aqui no voto do eminente relator, do eminente presidente, que alguma situação que terá que ser alterada, né, de competência, relatar incidente, de exceção e tudo, quer dizer, fazer os ajustes necessários, né? Então, quer dizer, esse aspecto, quer dizer, o regimento interno entra em vigor perfeitamente, só que respeitado o mandato. Se for o caso, nós colocaríamos um termo lá nas disposições finais do regimento interno de que a mudança referida no parágrafo tal do artigo tal somente será implementada a partir da vacância, quando tiver necessidade de substituição em razão da vacância do cargo. Acho que essa seria a ideia. Quer dizer, haveria aí um tempo necessário para essas adaptações administrativas, né, aquelas que forem sendo apresentadas. Eu entendi. Essa é a ideia. Eu confesso que eu vi a proposta dele, eu vi. Eu estou vendo aqui que a questão da estrutura física poderia ser no exercício de 2013 e início do exercício de 2014, né? A questão dos móveis e equipamentos também. No voto de Vossa Excelência não existe nada ainda com relação a essa fase de transição, né, doutor? Não, a única observação que eu fiz lá é que a implementação seria feita, que seria respeitada essa mudança regimental, seria respeitada o mandato em curso, né? Essa é a observação apenas. Porque eu não teria condições técnicas de descer a detalhes como fez a presidência, porque realmente não domino a estrutura administrativa do tribunal. Então não me preocupei, de fato, não abri mão da preocupação. Eu sabia que teríamos alguns ajustes a ser feitos administrativamente, isso é muito natural, mas que elas pudessem ser feitas a seu tempo, porque teríamos aí um mandato em curso que seria respeitado. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência para aderir à proposta, uma vez que o que se vê em síntese são adaptações normais que em qualquer momento que esse tribunal vir a decidir pela readequação dessas competências,
haverão de ser enfrentadas. Ou seja, tanto faz agora, tanto faz daqui 2 anos, daqui 4 anos, havendo essa deliberação desse tribunal pela divisão dessas competências, as questões estruturais, as questões administrativas surgirão novamente, deverão ser enfrentadas por esse tribunal. Então, por essas razões, senhor presidente, eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas vou aprovar a proposta do eminente juiz membro, doutor Pedro Francisco. Perfeitamente. Doutor André Luiz Posetti. Senhor presidente, a mim, apenas um esclarecimento do doutor Pedro, com relação à disputa do cargo de corregedor, o desembargador também terá a possibilidade de se candidatar. Exatamente, é de qualquer membro, excluído o presidente. O desembargador. Excluído o presidente, qualquer outro membro poderá se apresentar como candidato. Eu penso ser razoável a proposta. Vossa Excelência, pedindo vênia à presidência, eu vou acompanhar. Doutor Francisco Ferreira, como vota? Também pedindo vênia a Vossa Excelência, eu acompanho a proposta do doutor Pedro Francisco, primeiro pelo fato de o próprio desembargador, membro, no caso vice-presidente, poder também concorrer à função do corregedor. E segundo, também aproveitando a oportunidade, né, da democratização. Então, por isso, voto pela proposição do doutor Pedro Francisco. Vou olhar. Bom, então foi acolhida, evidentemente, a proposição feita pelo doutor Pedro Francisco da Silva. Nós temos, em sequência, algumas propostas que foram apresentadas pelo doutor Marcelo Barbosa Lima. Só que nós temos um problema agora no regimento, que eu tenho que voltar com esse regimento para a comissão fixar toda a competência agora do vice-presidente e do próprio corregedor. De modo que nós podemos analisar as propostas do Dr. Marcelo, mas nós não temos o regimento em vigência, porque ele tem que retornar para fazer a distribuição efetiva da competência. Não dá o plano que vamos analisar agora ou aguarda vir tudo pronto e analisamos de uma vez só? Porque em vigência ele não entra, né? Porque precisa estabelecer. Depois dos ajustes a gente analisa tudo. Né? Analisa todos, porque ele não vai entrar em vigência mesmo, enquanto não regularizar a competência. Então, dispenso aqui até que se resolva. Se é o que os ministros pensam, né? De acordo? De acordo. Então, o outro administrativo é o 8º, é o processo 23.450, o processo administrativo, minuta de resolução, registro de candidatura para o pleito 2012. Cuida-se de minuta de resolução, que trata da exigência de documentos para o registro de candidaturas relativamente ao pleito 2012, apresentado pelos juízes auxiliares da presidência, a fim de ser submetido à apreciação por parte do colégio plenário. As folhas anual dos autos consta a manifestação do outro corregedor regional eleitoral dos seguintes termos, em síntese: nada a acrescentar ao bem lançado termos da minuta de resolução apresentada pelo gabinete da presidência. A assessoria jurídica aprovou a minuta de resolução nos termos do artigo 13, inciso 1 do regimento interno da secretaria. Por sua vez, a diretoria-geral manifestou-se as folhas 26 e 27, destacando a proposição apresentada às folhas 24 e 25 para que se incluir disposição que informasse que o rol do artigo 1 não fosse taxativo, bem ainda acerca da inexigência de apresentação de certidões cíveis para o registro de candidatura. O coordenador jurídico administrativo da Corregedoria avaliou a desnecessidade de exibição de certidões emitidas em primeiro e segundo graus, ressalvadas as hipóteses do foro privilegiado. Nesta feita foi apresentada a nova minuta de resolução que se enquadra encartada as folhas 29 e 31 dos autos. Essa aqui é a resolução, né? Acho que os eminentes pares têm aqui. Os documentos exigíveis, o artigo 1, disponíveis, né? Exigíveis para a instrução dos pedidos de registro de candidatura, eleições 2012, são especificados conforme as disposições contidas no artigo 27 da resolução. Inciso 1, né? Requerimento de registro de candidatura, RCC, assinado por quem designado pelo partido ou coligação, com a prova da autorização escrita assinada pelo candidato, demonstrativo de regularidade de
Atos partidários. DRAP, cópia da ata digitada e assinada das convenções de escolha dos candidatos, declaração atual de bens, assinada pelo candidato, que deverão ser todos completamente preenchidos e impressos no sistema de candidatura. Módulo externo, Candex, disponível diretamente no sítio do TSE e do TRE, ainda pessoalmente nos próprios tribunais e cartórios eleitorais, neste último caso fornecido à mídia de gravação interessada. Certidões negativas cíveis e criminais, no mínimo relativas aos últimos 8 anos de todo de qualquer domicílio adotado pelo candidato no mesmo período, fornecidas pelos órgãos de distribuição de primeiro grau da Justiça Federal e Estadual, bem também a militares dos conselhos de classe. São inovações, quando ajustados ao caso, além dos tribunais cuja competência se defina pela prerrogativa de função do candidato, em uma via impressa e outra digitalizada anexada ao Candex. Fotografia recente do candidato, obrigatoriamente digitalizada e anexada ao Candex, em pose frontal, em trajes adequados, vedados adornos que tenham conotações de propaganda eleitoral, que induzam ou dificultem o reconhecimento do eleitor, preferencialmente em preto e branco, em formato de 5x7, em fundo preferencialmente branco. Comprovante de escolaridade, cuja ausência poderá ser suprida por declaração de próprio punho do candidato ou mesmo por método de aferição reservado individual presidido pelo juiz eleitoral. Prova da desincompatibilização, quando for o caso, nos prazos previstos no 5 ou 8º do artigo 14 da CF e nos incisos 4 e 7 do artigo 1 da Lei Complementar 6490. Propostas defendidas pelos candidatos à eleição majoritária que deverão ser entregues em uma via impressa e outra digitalizada anexada ao Candex. Cópia do documento oficial de identificação que permita ainda a averiguação do atendimento na data da posse da idade mínima estabelecida no inciso 6, artigo 3, parágrafo 3º do artigo 14 da CF para o cargo eletivo disputado. Em sendo positivas certidões cíveis e criminais de que trata a resolução, deverão as mesmas ser acompanhadas com as respectivas certidões atualizadas de objeto e pé, também da instância recursal de cada um dos processos identificados. Fica dispensada a apresentação de documentos relativos à filiação partidária, ao domicílio e quitação eleitoral e à existência de crimes eleitorais que serão aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, não se exigindo a apresentação de qualquer deles por parte dos requerentes. Resolução entra em vigor na data e eu submeto aos eminentes pares, evidentemente considerando que nós estamos incluindo a certidão de primeiro grau e os conselhos de classe em especial, né? Se podemos aprová-la ou necessitam de análise para... Estamos de acordo? Ao nono da pauta. Processo número 23.972, processo administrativo, afastamento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral para dedicação exclusiva da Justiça Eleitoral. O proponente é o Gabinete da Assessoria. Aqui, como regularmente nós fazemos, porque nós temos que passar pelo pleno do tribunal o pedido de afastamento para ficar exclusivamente à Justiça e temos que encaminhar ao TSE para que o TSE autorize, né, ou seja, homologue, melhor dizendo, a nossa decisão. Sem essa consideração, não há como se autorizar afastamento da Justiça Comum, ou da Justiça de primeiro grau, ou do próprio tribunal. Então, estou apresentando aqui como rotineiramente se faz em todos os anos, para que a gente possa acompanhar de uma forma mais condizente, né? Você tem que fazer as câmaras, você tem que despachar os processos que serão levados ao nosso substituto, no meu caso, lá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Se aprova, nós encaminhamos a comunicação ao tribunal e para a homologação do TSE, que está com base na legislação. Todos de acordo? De acordo. O 10º, que é o último, né? É o 72.761, calendário das sessões plenárias de julho, agosto, setembro e outubro nosso. Peço aos eminentes pares que, se tiverem já alguma lembrança de algum dia que possa ser necessário fazer alguma modificação, que nós pudéssemos já trazer. Se não, falamos no momento oportuno, quando surgir a dificuldade, né? Mas em julho seria 5, 10, 12, 17, 19, 20, 26, 31, 8 horas. Agosto, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30, às 8 horas. Em setembro, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 30 às 8 horas. E outubro 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 30 às 8 horas. Nós temos normalmente feito assim, ao longo das décadas, a implementação dos meses que são efetivamente mais buscados em razão de recursos, porque é o ano eleitoral, né? Então, por isso, já deixamos a previsão posta. Isso não quer dizer que não haja flexibilização ali, flexibilidade para poder se trocar. Se inicialmente todos estiverem de acordo. De acordo. Pronto, então, mais algum? Encerrada a presente sessão, agradeço aos gabinete pares, outros servidores. Amanhã temos sessão de novo, né? Amanhã, né? Sim, senhor. Então,